Oi, gente! Hoje eu tô gravando, esse é meu primeiro vídeo para o canal. Estou inaugurando com um pão caseiro. É uma receita muito saborosa e eu vou ensinar para vocês como que eu faço. Então vai ser 300 ml de água e 200 ml de leite. Aí eu coloco numa vasilha, ou tem gente que chama de bowl. Aí eu vou colocar o açúcar, 5 colheres de sopa de açúcar. $20 de fermento seco, tô usando esse aqui, mas você pode usar com qualquer uma das marcas. E aí você coloca 2 envelopinhos, cada envelopinho tem 10 gramas. Tô usando 20 para essa receita. Aí eu dou uma mexida. Tô usando fouet. Você pode estar usando uma colher normal também. O leite não precisa estar nem assim no morno não, porque o tempo tá quente. Aí você pode usar, tanto faz ele em temperatura ambiente, gelado, papão, não tem problema. Mexe bem a água. Mexeu bem. Agora eu vou colocar 1/4 da xícara de chá de 200 ml de óleo. 1/4. Dá uma mexidinha, misturadinha. Dá uma misturada. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa cheia, bem cheia, de margarina. Tem que ser uma margarina, eu tô usando a Qualy, mas eu pode estar usando uma outra margarina, tenha pelo menos uns 60, né, por cento de lipídios. Dá uma mexida. Aí eu jogo um ovo inteiro e uma gema. Eu gosto de tirar a película da gema, eu só não coloquei aqui para não ficar longo o vídeo. Já vai ficar um pouco longo, né? Porque fazer pão não é fácil, demora um pouco. Dá uma mexida. Aqui eu tô usando 2 colheres de sopa de amido de milho. Eu já peneirei. Eu gosto de peneirar, porque fica uns gruinhos. Dou uma mexida. O amido de milho é bom para o pão ficar mais fofinho. Igual quando a gente faz bolo, que põe um pouquinho de amido de milho, fica mais fofinho. Aí eu coloco amido de milho. Mexo bem, misturo bem. Misturo bem, assim, esse líquido. Agora eu vou pôr um pouquinho de farinha. Um pouco de farinha. Dá uma mexida. Uma boa mexida. Agora que eu vou colocar o sal.
Aí o sal eu tô usando uma colher de sopa de sal. Uma colher de sopa. Dou uma boa mexida. Bom, mexi. Agora eu vou começar a colocar farinha. Eu costumo deixar um pratinho com um pouquinho de óleo aqui do lado, para quando eu começar a sovar a massa, ele me auxilia um pouco, sabe? Para desgrudar um pouquinho da mão, a farinha. Então, eu vou acrescentando a farinha, aos poucos. Uso a mesma colher que eu peguei a manteiga. Deixo bem aqui. Depois eu digo quanto que eu levei de farinha. Aí eu peneirei 1 quilo e ficou um pouco ali no saco. Então tem que ter pelo menos uns 2 pacotes de farinha para você fazer pão. Ou pelo menos um quilo e meio de farinha. Pode ser que dê menos, pode ser que dê menos de 1 quilo, pode ser que passe de 1 quilo, aí dependendo do tipo da farinha. Essa aqui é a farinha especial que eu tô usando. Mexo. Vou mexer, vou pôr farinha até ela ficar uma massa seca. Mas assim, vou com mar firme para começar a pôr a mão. Eu gosto de usar uma vasilha que já tem uma tampa. Para quando eu deixar a massa crescer, tampa com a própria tampa da vasilha. Aí eu venho com mais um pouco, vou pôr assim, de pouco. Aí ela começa a dar uma secada, tá vendo? Vai dando uma secada. Mais um pouco de farinha. Agora aqui já vai dar pra gente botar a mão. Eu vou ter que botar a mão agora. Botar a mão. Vamos botando a mão, vamos fazendo aqui uma mistura. Vai pôr a farinha assim. Eu gosto de pôr a farinha na mão assim. Vou jogando a farinha na mão. Aí como que a massa vai ficando, ela vai secando. Joga a farinha na mão assim. Vai movimentando a massa com os dedos, assim, joga a farinha na mão. Aí eu já vou dando uma limpadinha assim, nas laterais do bal, assim, ó. E vou mexendo a massa. Ela vai ficando assim. Aí vai jogando a farinha na mão, a mão já desgrudando, ajudar a desgrudar um pouco a mão. Vai mexendo, vou limpando assim. Pego a colher aqui, ó, vou fazendo isso aqui. Vou tirando essa massa, pra não ficar grudando muito, senão ela demora muito para desgrudar da mão da gente. Então, você vai pegar uma colher, aqui, ó, joga mais um pouco de farinha na mão
E a mão vai desgrudando. Desgrudando a mão. Desgruda mais rápido a mão. Aqui. A tela. Tá bem assim, de farinha, vai jogando no fundo aqui, ó. No fundo, joga um pouquinho de farinha. Joga mais um pouquinho. Aí como a mão fica, ó. Eu pego a colher, vou tirando assim. Tira assim, esses gruinhos da mão, da massa, tá bom? Já ir limpando. Aí como fica, ó, ela já vai ficando bem sequinha. Aí, já dá pra pôr na mesa pra gente já soltar. Agora, eu ponho na mesa. Põe um pouquinho de farinha mesmo. Tiro ela. Aí, ó, a vasilha como fica, ó. Limpinho. Agora eu passo assim a mão pra tirar isso aqui, porque depois ela vai crescer aqui. Aqui na mesma vasilha. Aquele restinho de farinha. Pronto. Agora eu vou usar as mãos. Agora é hora de começar a sovar a massa. Assim. Deixei mais ou menos um meio quilo de farinha aqui. Sovando a massa. Vai ficando assim, vai passando de pouco. Até você ver que ela vai ficando bem sequinha. Você vai e sova. A gente vai percebendo, conforme você vai sovando a massa, vai percebendo que ela não pode ficar grudando muito na mão. O tempo aqui hoje tá assim, tá um sol, meio de nuvens, o tempo tá úmido, né? Às vezes, quando o tempo tá úmido, a massa demora um pouquinho pra ela chegar no ponto. Mas quando o tempo tá assim, bem seco, no instantinho ela chega no ponto. Mas aí, quando chega no ponto, tem que sovar. Tem que sovar bem. Então, é uma coisa que tem que sovar. Há muitos anos eu faço pão pra família, eu não faço pra vender, não. Mas tem gente que gosta de vender, então às vezes eu vou até pegar essa receita pra vender. Ela é muito saborosa, porque a margarina, ela deixa o pão saboroso. Se não quiser pôr, não precisa pôr, mas aí você tem que aumentar a quantidade de óleo. Aí tem que colocar uma xícara mal cheia. Essa xícara que eu tô usando é 200 ml. Tá vendo? Se não tiver fouet, pode usar uma colher. Também, se quiser, pode bater também no liquidificador. Eu gosto de bater no liquidificador, mas assim também dá certo. O liquidificador deixa as misturas bem mesmo homogêneas para você colocar a farinha e sovar.
mas também eu faço assim. Aí a gente sova aí uns 15 minutos, 10 minutos, 10 a 15 minutos. Ó, tá grudando bem, tá vendo? Então vai pondo de pouquinho farinha. Vai sovando e vai pondo de pouquinho. Até você ver que tá bem enxugadinha a massa. Sovando. Eu dou umas batidinhas. Eu vou deixar na descrição a receita da quantidade que eu uso certinha. Aí, ó, gruda ainda, tá grudando, tá vendo? Tá grudando, então vai pondo de pouquinho. Quando o tempo tá úmido, como eu disse, demora um pouquinho mais. Pra massa pegar um ponto que não grude tanto. Eu quero compartilhar aquilo que eu faço pra casa aqui, moramos só eu e minha irmã, mas eu sempre fiz pra família. A massa vai ficando uma massa bonita. Fazer pão, rosca, precisa ter paciência. Agora que ela começa assim, ficar mais sequinha, tá vendo? O amido de milho também ajuda um pouco, né? Se não quiser pôr amido, não precisa pôr. Mas eu ponho porque ela ajuda a massa a ficar mais fofinha. E nesse tempo úmido assim, fica melhor para manipular. Dou uma batidinha para ajudar as bolhas de ar. Tá quase já. Eu tô mostrando passo a passo aqui. Da massa.
assim, ó. Tá demorando um pouquinho pra subir, então precisa de mais um pouquinho. Porque na hora que você der uma apertadinha com o dedo, precisa voltar logo. Ainda ela não tá voltando logo. Até que eu não precisei de usar esse pouquinho de óleo eu coloquei aqui no Pyrex. Mas eu vou deixar esse pouquinho de óleo aí pra na hora de for abrir a massa. Vamos ver como é que tá lá. Tá voltando mais rápido aí, ó. Voltou rápido, tá vendo? Agora só mais um pouquinho. Pronto. Ela já tá boa pra deixar crescer. Então, mais uma batidinha. Agora, vai depender muito da farinha, né? Ó. Já subiu rápido, ó, tá vendo? Ela tá grudando um pouquinho. Mas eu vou pôr um pouquinho de farinha aqui ainda, mais um pouquinho, e dar uma sovadinha. Aqui grudou uns gruinhos aqui de massa. Vamos aproveitar esses gruinhos. Agora, vou passar um pouquinho de óleo por tudo, para na hora de pôr a massa, de soltar ela, soltar mais fácil. Aí a gente vai vendo conforme subir. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu pego um pedacinho de massa. Faço uma bolinha. Aí eu vou colocar num copo d'água. Coloco no copo d'água, viu? Vou pegar a massa, põe aqui. Guarda ela crescer. Quando a bolinha subir no copo d'água, aí eu conto mais 30 minutos pra massa crescer. Ok, gente? Depois eu volto de novo. Oi, gente, tô retornando com a minha massa de pão. Então, eu vou tirar ela daqui, né?
Vou dar uma sovada. Você sabe que a bolinha, ela demorou, na verdade, 1h30 para subir. Se vocês quiserem acelerar um pouco mais o processo do fermento, aí vocês dão uma mornada no leite e na água. Eu tinha dito que não precisava, mas aqui tá calor, né? Então eu tenho tempo, estou com tempo. Mas se vocês quiserem apressar um pouquinho mais, aí você tem que amornar a água e o leite para fazer, né, o pão. Agora eu tiro daqui, ó. Tá vendo aqui? Vendo? A massa cresceu. Agora eu vou tirar daqui. Vou tirar ela daqui, passo um pouquinho de óleo para tirar essa massa que ficou aqui. E agora eu vou dar assim uma leve sovada nela. Mais uma vez. Dou uma sovadinha. Vou só um pouquinho assim de farinha. Agora vamos enrolar o pão, né? Eu gosto de separar 3 massas, dividir a massa em 3, para fazer 3 pães. Mas vocês podem dividir a massa como vocês quiserem, em 4 pão, em mais pães, né? Mas eu gosto de fazer com 3. Com 3, né? Dou uma enrolada nela, para poder dividir a massa. Quem tem balança, pega balancinha. Eu tenho balancinha, mas não vou usar agora, não. Aí eu divido, aí eu corto, mais ou menos no olhômetro. É mais ou menos no olhômetro. Passo um pouquinho de farinha aqui para deixar a massa enquanto que eu vou fazer. Agora e dou uma rolada, faço assim, uma apertada com a mão, passo um pouquinho de óleo, só um pouquinho assim, só pra a massa não grudar. Aí eu venho com o rolo. Às vezes eu faço de bolinha, mas hoje eu vou fazer assim. Rola. Passo o rolo. Quem tem cilindro, eu não tenho. Fica mais esticadinha a massa. Agora eu venho enrolando assim, eu dou apertadinha aqui na ponta e vou enrolando assim. Coloco na forma com a parte, ó, de baixo, que acabou de enrolar para baixo. Um pouquinho de óleo, só para não deixar a massa grudar. Dou uma esticadinha assim, com a mão. Eu venho com o rolo. Eu não consigo rolar só com a mão.
Minha irmã, quando ela era viva, ela fazia um pão tão bonito, mas ela não usava rolo, não. Eu não sei como que ela conseguia enrolar só com a mão, mas eu não consigo. Dá uma apertadinha aqui na ponta, vou enrolando, enrolando, enrolar não tem muito segredo. Enrolar não tem muito segredo. Vou tirar, deixar já um pedacinho da massa para tornar, colocar, né, a bolinha no copo d'água. Tem que separar esse pedacinho da massa. Você passa um pouquinho de farinha, você passa um pouquinho de óleo. Faz assim, ó. Dá uma apertadinha com a mão. Dos dois lados. Vira pro outro lado. Agora, dá apertadinha e vem enrolando. Pronto, põe a parte que enrolou por baixo. Como foi um pouco no olhômetro, ficou um pouquinho maior que o outro. Aí, né? Vocês estão percebendo. Então, esse aqui, eu vou colocar aqui no meio. Esse que é maior, esse menor um pouquinho. Por isso que é bom pesar a massa, pra sair mais certinho o tamanho do pão. Se for vender, aí vocês têm que, né, pesar, não tem outro jeito, senão não fica muito certinho os pães. Bom, agora eu vou cobrir com um pano. Vou cobrir com um pano. E aguardar crescer. Vou colocar um pano para ele crescer. Pronto. Deixa aí. Agora põe uma bolinha no copo d'água de novo. Espera ela subir e deixa mais 30 minutos de novo. Tá bom, gente? Até breve. Oi, gente, voltei. Então, eu coloquei a bolinha subiu, a bolinha demorou 40 minutos para ela subir dessa segunda vez. E aí eu deixei mais 20 minutos, aí eu liguei o forno já para aquecer, né? Se vocês quiserem também, assim que a bolinha subir, vai aquecer no forno. Eu coloquei no centro, quase 180 graus, entre 180 e 200, então ficou 190 graus, né? Vai aquecendo. Agora, o pão ficou assim, né, os pães. Eu vou passar agora, é uma misturinha, é uma gema, é uma colherinha de café de água, uma pitadinha de sal e umas gotinhas de azeite. Eu vou pincelar, dar uma batidinha. Aí eu vou pincelar essa misturinha por cima do pão, dá uma cor bonita. Dá um brilho. O sal, o azeite ajuda a dar um brilhinho bonito no pão. Pincela. Vocês colocam a forma, eu untei com gordura vegetal, mas vocês podem untar a forma com margarina, ou passar um pouquinho de óleo na forma, aí se vocês quiserem, né? Só que eu só não ponho farinha, não. É só unto mesmo. O pão não ficar, não grudar na hora da gente tirar ele do forno. E na hora de tirar ele da forma fica mais fácil.
Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu ponho ele no forno. Olha, gente, meu forno é assim, certo? E aí eu costumo colocar aqui uma forma aqui embaixo para o pão não ficar assim, o pão não ficar muito escuro por baixo. Então eu coloco essa forma embaixo. Se tiver úmido que nem tá hoje, eu não coloco água, nada. Mas se o tempo estivesse muito seco, aí eu colocaria um pouquinho d'água na forma. Agora eu vou colocar os pães. Vou passar. Daqui a pouquinho eu volto com eles assados. Os pães acabaram de sair do forno. Levou 45 minutos no meu forno para assar. Fica desse jeitinho. Olha que belezura. Agora eu vou esperar a água esfriar um pouco e já eu já volto para cortar e mostrar como que ficou a maciez desse pão. Oi, gente, voltei. Agora os pães é uma boa esfriada. Agora eu vou cortar para vocês verem. Olha como fica o pão. Fofinho. Uma delícia. Aí. Maravilhoso. Muito bom. Fofinho, fofinho. E saboroso. Então eu vou dar uma dica e eu coloco o saco de celofane. Esse aqui é o tamanho 25 por 37, que a gente compra nas casas de confeitaria. Você parece aqui que eu vou comer. Aí eu guardo o pão no saco de celofane. E aí ele conserva bem o pão. Põe o fechinho. Aí. Fica uma apresentação mais bonita. Aí como que ficou o pão por baixo? Não fica muito queimado quando assa, quando coloca a forma. Embala, porque o papel celofane conserva bem os alimentos. Fica um pão macio, gostoso e bem saboroso. Esse papel celofane, ele fica bom para quem quer vender. Conserva bem mais. Falou, gente? Até uma próxima oportunidade com vocês para trazer uma outra receita gostosa. Tchau, tchau!